Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Você já conhece a nossa estratégia aqui todo domingo, por razões legítimas. No momento da contrição, depois da minha oração, eu aproveito quando o presbítero é chamado para orar e dou uma saidinha estratégica. E ao sair, um jovem, já se encontra nos visitando há um bom tempo, aliás, é o casal, estava tomando água ali e disse: pastor, aí eu voltei, após o culto eu quero falar com o Senhor. Será um prazer, meu jovem. Vou logo adiantando, eu quero caminhar com vocês aqui. Louvado seja o Senhor. Queridos, não tem como você não perceber, Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja. E Ele quer fazer uma grande obra através desta igreja. E você é cooperador nessa obra. Então vamos. Grande mandamento, grande comissão, grande compaixão e grande cooperação. Apocalipse fala hoje. O Apocalipse fala hoje. Só que hoje vamos estrategicamente regressar um pouquinho no livro. Um pouquinho. Porque a temática de hoje, o sermão de hoje é um tema temático, barra textual, barra expositivo, barra biográfico, barra dramático monológico. Ou seja, eclético. Um pouquinho de cada um desses sermões, tecnicamente falando. O sermão de hoje tem este tema: quando a igreja se auto-sabota. Quando a igreja se auto-sabota. Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja e através desta igreja. É notório o que aconteceu ontem no trabalho de acolhimento realizado pelo nosso Ministério de Família, que tem como diretor o nosso querido presbítero Clécio, a sua esposa Cléo, e os demais casais aqui, membros da diretoria. E aqui, o que aconteceu ontem é mais uma evidência de que Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja e através desta igreja. Contudo, precisamos tomar cuidado para que a própria igreja não auto-sabote, não se auto-sabote. Que ela mesma não levante barreiras para o que Deus está fazendo nela e através dela. Por isso, abram as vossas Bíblias, segunda carta de Deus aos Coríntios. Poxa, pastor, no Apocalipse também. A homilética ela é linda. Quando você passa a dominar a homilética, você dança a homilética, você passeia, você é enriquecido. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, apenas. Esse versículo 28 faz parte de um texto mais extenso, que é todo o capítulo 11. E nesse capítulo 11 nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado. E ao fazer a defesa do seu apostolado, ele descreve as muitas lutas pelas quais ele passou. Ele elenca algumas delas. Ele cita, ele dá nome. E de repente, no versículo 28, ele diz assim, todos juntos: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Gente, grife aí, diariamente. Toda a igreja agora. A preocupação com todas as igrejas. Plural. A preocupação com todas as igrejas. Nós montamos nos ombros do apóstolo Paulo
aquele gigante no Senhor e para a glória do Senhor. Como Anãzinho, estamos aqui agora montados sobre os ombros dele. E no poder e pelo poder do Espírito Santo, estamos aqui expressando também o mesmo, fazendo coro com ele. Esse colégio pastoral aqui também faz coro com o apóstolo Paulo. Nós nos preocupamos com esta igreja e com todas as igrejas do Senhor. E devemos nos preocupar. Devemos ter preocupação com a igreja do Senhor. A igreja de quem, gente? Do Senhor. Atentemos, pois, no livro dos Atos dos Apóstolos, não precisa postar aí, projetar. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Nara. Emerson, querido Cadu. O apóstolo Paulo se dirige ao colégio pastoral da igreja de Éfeso, os presbíteros, os bispos, os pastores. E dentre outras verdades, recomendações, ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de quem? Eu gosto dessas partes, né? Para pastoreardes a igreja de... Foi fraco. Eu vibro quando a Escritura diz isso, ela amarra isso. Para pastoreardes a igreja de... Não tenham medo não, é dele. Aí ele aprofunda. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, fazendo referência à segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Entendeu, Samuel? Tem outro Samuel aqui. E por que fazemos coro com o apóstolo Paulo? E por que fazemos coro com todo o colégio apostólico? E por que fazemos coro com todos os pastores, presbíteros, bispos que se encontram nos anais da igreja, nas histórias da igreja? É que confeccionamos esse tema, com o objetivo de proteger a igreja de ações que acabam sabotando ela mesma. Pois Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja e através desta igreja, e Ele quer fazer mais. Mas é preciso tomar cuidado para que a própria igreja não se auto-sabote, para que ela não se torne ela mesma o obstáculo para esse trabalho que Deus está fazendo nela e através dela, e de repente ela pare de usufruir, Débora, do que ela está usufruindo. Débora Leal. A Débora Regina está aqui, por uma razão legítima, não pode comparecer. Entenderam agora a razão do tema, Lucas? Entendeu agora? Agora, vamos entender um pouco mais a razão do tema, regressando para os 2 primeiros capítulos de Apocalipse, ainda como introdução do sermão temático, textual, expositivo, biográfico, dramático, monológico. Apocalipse, os 2 primeiros capítulos. Nós encontramos aqui, das 7 igrejas, 5 praticando autossabotagem contra ela mesma. Das 5 igrejas, das 7 igrejas citadas ali no Apocalipse de Jesus Cristo, 5 delas estavam praticando autossabotagem. E vocês já foram inseridos no contexto. Vocês já pegaram, né? Então, rapidinho, observe o capítulo 2. Qual foi a autossabotagem praticada pela igreja de Éfeso? Apenas o versículo 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. A igreja de Éfeso, uma igreja pujante, de repente ela começou a se auto-sabotar.
quando ela ousou fazer o quê? Todos juntos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando ela começou a fazer isso, ela começou a se auto-sabotar. Ela mesma começou a apagar o fogo do Espírito Santo que estava sobre ela. Ela mesma começou a querer deixar de ser candeeiro ou candelabro. Ela mesma, por si só, ousou ir para debaixo do alqueire ou da mesa, quando na verdade é para estar sempre sobre a mesa para alumiar os que estão na casa. A igreja em Pérgamo também praticou autossabotagem contra ela mesma. Capítulo 2, versículo 15. Os versículos 14 depois, e o versículo 15. Os versículos 14 e 15. Vamos lá juntos? Agora a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, Antigo Testamento, leia, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem. A igreja estava sendo conivente, deixando que discípulos de Balaão, dentro dela, pregassem e infectassem a igreja com a doutrina de Balaão, o profeta vendido. Estava tentando vender as bênçãos de Deus. E quando ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, e quanto mais ele amaldiçoava, Deus abençoava, porque aí está uma verdade: a quem Deus resolve abençoar, não tem que amaldiçoe. E ele percebeu que quanto mais ele amaldiçoava o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, mais Deus abençoava Israel. Aí a única alternativa dele foi tentar enganar os homens de Israel. E fez com que os homens de Israel tivessem relações com mulheres pagãs. E foi aí onde ele teve um certo sucesso. E agora, na igreja da nova administração, o nome desse profeta é citado para dizer o seguinte: vocês têm aí pessoas que sustentam doutrinas de Balaão. O colégio pastoral está sempre de olho na igreja. Fique certo disso. O objetivo de protegê-la. E o nosso instrumento aferidor está bem afiadozinho para perceber sinais. Mas a igreja se auto-sabotou. Próximo. Aí eu citei o versículo 15, só o 14, não é? Agora o 15. Outro sim, também tu tens aí os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Para aqueles que dizem que Deus não se importa com essa doutrina, estude isso aí. Não importa em que crer. O que importa é se relacionar com Jesus. Só que Jesus tem identidade. E a identidade dele é a doutrina. Estuda os nicolaítas para ver. A igreja estava se auto-sabotando na medida em que ela, com falso amor, estava tolerando gente aí também, ó, defendendo a doutrina dos nicolaítas. A igreja em Tiatira. Vamos lá, versículo 20, capítulo 2. A igreja de Tiatira também se auto-sabotou por um bom tempo. Todos juntos? Tenho, porém, contra ti, o tolerares, que essa mulher, não é pelo fato só de ser mulher, gente. Nosso Deus, Jesus foi quem mais livrou a mulher dos equívocos dos homens. Ele parou e conversou com uma mulher samaritana, ele deu atenção a ela. Contudo, essa mulher aí, a quem ele chama de Jezabel, que foi a mulher de Acabe do Antigo Testamento, estava pintando e bordando na igreja, ensinando um monte de besteira, e a liderança, aqui são conjecturas, talvez com medo do retorno, da reação da própria igreja, porque geralmente, gente que faz isso, tem sempre o seu grupo, né, dentro da igreja, né? Aí você confronta a Jezabel, o grupo de Jezabel passa para cima de você, né?
Então, possivelmente, a liderança ficou só assistindo por conta disso. Vocês estão tolerando que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetesa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ao anjo da igreja de Pérgamo, de Tiatira, você está tolerando, permitindo que essa mulher faça isso com o meu povo? Entenderam agora aí? Isso aí é autossabotagem na igreja. Quando a igreja tolera isso, queridos, isso é muito forte, gente. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Filadélfia. Ou melhor, Laodiceia. Filadélfia e Esmina não se autossabotaram, pelo menos nesse momento da igreja. Elas não se sabotaram. O que é que fez Laodiceia, gente? Versículo 16. Para que vocês entendam melhor, versículo 15. Para que a perícope não fique tão fragmentada. O 15, sonoplastia abençoada. Conheça as tuas obras, todos juntos. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Agora o 16. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O 17, agora observe o que é a autossabotagem. Observe a progressividade da autossabotagem. Queridos, existe uma progressividade da santificação, mas também existe uma progressividade do pecado, da imoralidade. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Autossabotagem, autossuficiência. A igreja de Laodiceia praticou autossuficiência. Ela se autoavaliou, ela se avaliou a partir de si mesma e disse, olhem para nós nos bastamos, não precisamos de nada e de ninguém. Autossabotagem. Entenderam aí, gente? E aqui estamos, em pleno século XXI, das muitas igrejas verdadeiras do Senhor que existem aqui em Petrolina, Juazeiro, adjacência, cidades circunvizinhas, Pernambuco, Brasil, como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, usufruindo de um momento maravilhoso, extraordinário, Deus fazendo uma grande obra, não tem outra explicação e nem temos dúvida. Precisamos fazer um trabalho de prevenção. Precisamos dizer para você, cuidado, para que você não seja o sujeito da autossabotagem da igreja. Para que eu mesmo, como o ministro da palavra, o presbítero docente, o anjo da igreja, na linguagem das 7 cartas, aquele que tem a prerrogativa de pregar a palavra continuamente, aquele que tem a prerrogativa da docência da igreja, o que prega, quem prega, o que não vai pregar, o que canta, o que não deve cantar, como cantar. Não fazemos isso diretamente, porque temos, graças a Deus, colegas que estão fazendo direitinho, mas a gente sempre de olho pastoralmente. Cuidado, porque corremos o risco também de nos auto-sabotar. E quanto a hoje, sobre o sermão de hoje, os riscos que corremos envolvem, preste bem atenção, o aspecto ministerial da igreja. Podemos praticar autossabotagem ministerial. Podemos praticar autossabotagem, o que, gente? Ministerial. Entenda ministerial com serviço prestado conforme o dom que recebeu. 1 Pedro 4,10,
servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Logo, nesse sentido, uma boa teologia bíblica, sistemática, histórica e aplicada de ministério, aqui dentro somos todos ministros, contudo, cada um serve conforme o dom que recebeu. No meu caso, sou servo da palavra, ministro da palavra, doulo da palavra, diaconel da palavra. Aqui dentro somos todos ministros. Estamos todos a serviço, conforme o dom que o Senhor nos deu. Mas aí, Bruno, podemos praticar autossabotagem ministerial. Então vamos lá, primeira ação de autossabotagem ministerial que podemos praticar na igreja e contra a própria igreja, da qual fazemos parte. Inatividade dos dons. Inatividade dos dons que Deus te deu. Quando um membro da igreja ousa tornar inativo, colocar no cabide o dom que Deus deu a ele ou a ela, esse membro está praticando sabotagem na igreja. E como ele é membro, está auto-sabotando. Porque a igreja sofre. Se um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Pastor, eu quero base bíblica. Se o seu problema é esse, você está diante de um homem que ama as Escrituras. Então abra a sua palavra na primeira carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 4, versículo 14 primeiro. E aí eu quero a concentração da nossa sonoplastia. Se concentre nesse processo de projetar, e quando eu pedir para passar, passe logo, ok, guerreiros do Senhor? Aqui é apenas uma mobilização proativa e não censura, jamais. Primeira carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 4, versículo 14. Observe o que está sendo projetado aí pela nossa sonoplastia. Todos juntos. Deixe aí. Paternidade espiritual e ministerial. Paulo, espiritualmente, se considerava um pai espiritual e ministerial de Timóteo. E olha o que esse homem diz para ele. Isso aí aplica a todos nós, queridos. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo está fazendo isso com seu filho na fé, pastor Timóteo, porque ele sabia que Timóteo, como qualquer um de nós, temos a tendência, somos inclinados a tornar inativo o dom que Deus nos deu. Cuidado, o dom é de Deus e Ele deu a você, e em nenhum momento Ele te autorizou você exercê-lo na hora que você quiser, ou se sentir bem. Muito cuidado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho a autorização da parte de Deus de pegar o dom que Ele me deu e colocá-lo no cabide, apesar dos pesares, apesar de muitas vezes, em virtude de intempéries ministerial, de circunstâncias adversas, me chamarem para namorar com isso, mas logo o Espírito Santo que reside em mim e preside sobre mim diz: opa, seu Luiz Ronilson, nem a vida que você tem é tua mesmo, então acorda. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, para corroborar e ao mesmo tempo colaborar com esse primeiro ponto que revela uma ação que sabota a igreja, de autossabotagem eclesial. O que é que diz o texto aí, todos juntos? É concedida a cada um, visando a um fim.
A manifestação do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Dida, Anastácia, saudade, viu? É concedida a você, a não ser que você diga para mim, eu não sou cristão, eu não nasci de Deus. Aí, beleza, você não recebeu o dom da parte dele. Mas se você se diz alguém que nasceu de Deus, é um discípulo de Jesus Cristo, membro desta igreja, a igreja dele, você recebeu dele um dom. E você recebeu um dom com um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? A edificação da igreja. Aqui dentro somos todos, nós fomos edificados com o prelúdio. Os talentos e os dons dos nossos irmãos. Fomos edificados com os hinos da igreja, Novo Cântico, com talentos e dons dos irmãos. Fomos edificados com mais 3 cânticos, fomos edificados pelo liturgo, com a leitura. Vocês perceberam que esta amada igreja, nosso colégio pastoral não tem leitura aqui, mamãe me disse que é esse daqui, queridos. Nós estamos passando por todo o Antigo Testamento, liturgicamente. Será que você não percebeu? Nós estamos dando uma passada por todo o Antigo Testamento, liturgicamente. Depois Novo Testamento, depois vamos voltar para o Antigo Testamento com outros textos. E tudo conectado, tudo amarrado dentro de uma teologia bíblica, sistemática, com o apoio da história, que é da aplicada, queridos. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina é uma bênção. Valorize o que é feito aqui pelos liturgos, pelos presbíteros regentes, pelo ministro da palavra, pelos diáconos, pelo ministério de canto, pela sonoplastia. Ei, mulher, aqui da primeira, você não recebeu autorização para colocar o dom que ele te deu no cabide. Quando você ousa dizer, eu só vou fazer quando eu achar que eu devo voltar a fazer, você está dizendo para o próprio dono da igreja, e daí? E daí? Se o Senhor é o dono? Quanto a isso, eu sou dono de mim mesmo, não. Não queira que o Senhor faça você fazer por outros caminhos. C.S. Lewis, nos seus maravilhosos livros, ele usa a linguagem de que muitas vezes e com muita frequência Deus usa um tweet para falar conosco. Deus usa muitas vezes um som bem afinadozinho. Volte. Ali novamente está desalinhado. Volte. Aí você empina o nariz e se acha... Quem disse que eu estou desalinhado? Lembra do povo lá em Malaquias? O Senhor Deus dizendo... Se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? E o povo... Como assim? Gente, olha, se você quer você quer saber o que é cinismo espiritual, leia Malaquias. Cinismo esse, se você não vigiar, você pode ser infectado por ele. O próprio Deus usando o profeta para dizer, vocês estão desalinhados comigo nisso e naquilo outro. E o povo, como assim? Gente, por favor, em nome de Jesus Cristo. O povo dizendo para Deus, como assim? Eu estava hoje orando sozinho na sala de casa. Eu já falei que eu prego um sermão para mim, sozinho primeiro, viu? Eu ando a sala, já ele está lá dormindo a tardezinha dela, respirando, e eu vou na sala, vou no gabinete, aí eu falo para mim mesmo e eu repito. É por isso que às vezes eu já chego aqui com ele aqui, ó. Enquanto eu tiver memória e energia, beleza. Vai chegar um dia que ela vai embora, né? Eu corro alguns riscos às vezes, porque eu deixo o esqueleto só na minha mente. E às vezes eu coloco ele no papel. Sempre temos um esqueleto, às vezes escrito, às vezes memorizado. Entendeu? Já eram mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Repitem alto e bom som. Nós não vamos nos auto-sabotar. Vamos lá? Exercitaremos o dom que o Senhor nos deu. Então, ele ouviu, viu? Homens da primeira igreja, nós não vamos nos auto-sabotar.
exercitaremos os dons que o Senhor nos deu. Ele ouviu, viu? Segunda ação de autossabotagem na igreja. Agora aqui é progressividade do sermão temático, viu? Progressividade de um sermão temático, barra textual, barra expositivo, barra biográfico, barra monológico, dramático. Se você quiser aprender tudo isso com um pouco melhor, aguarde. Logo, logo teremos aí, possivelmente nesse 2026, Centro de Treinamento Cristão Interdenominacional. O vosso pastor é sonhador. Aguardem. Deus é Deus. Precisamos abalar Petrolina, Juazeiro, cidades circunvizinhas, Brasil e mundo, para a glória global de Jesus Cristo. E ninguém faz nada grande sozinho. Segundo, obstruções dos dons. Progressividade, entendeu, João? Peraí, pastor, não é a mesma coisa, não. Uma é inatividade. É quando você mesmo ousa pegar o dom que Deus te deu, por razões diversas, e dizer, ó, eu não vou fazer mais. Eu só vou fazer quando eu me sentir bem. Eu não... Ei, calma, viu? Aqui e acolá eu também... Eu entendi que eu estou assim. Quer saber de uma coisa? Aqui e acolá também eu estou zangado comigo mesmo também. Aqui e acolá eu faço isso, eu fico zangado. Pastor, mas o que é a auto-obstrução dos dons? Vamos deixar que a própria Bíblia fale? Quando é que acontece a obstrução dos dons? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 19 e 20. O primeiro, inatividade, é você mesmo, que ousa dizer, eu não vou exercer. Só quando eu quiser, me sentir bem. Quem sabe? Uma ovelha me chega falando isso, eu falei, quando uma ovelhazinha, e eu protejo, é claro, você protege as ovelhas de Cristo. Estou citando aqui, eu não vou fazer mais, dependendo das razões, eu digo, já consultou ao dono da sua vida e ao dono dos dons? Você já consultou ao dono da sua vida e ao dono dos dons? Se é isso mesmo? Porque Jesus é o Senhor no cântico, né, meu irmão? Dizer que Jesus é o Senhor no cântico é muito fácil, guerreirão. O desafio é mostrar que Ele é o Senhor fazendo o que Ele manda. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Lucas, está lá, capítulo 6. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Tem algo errado. Palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Presbítero Agemiro, cultura da honra. Que o Senhor te abençoe. Pastor, vamos lá, eu quero ver o texto, primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 19 e 20. Obstrução dos dons, sonoplastia abençoada. Todos juntos agora? Toda a igreja. O 20. Não desprezeis as profecias. Segura aí. Quando você ousa colocar obstáculo no dom do outro, quando você ousa ser impedimento do exercício do dom do outro, você está praticando obstruções carismatológicas, obstrução dos dons que Deus deu ao teu irmão, e você está se colocando como impedimento, você está se colocando como barreira. Isso é obstrução carismatológica, é obstrução dos dons, isso é autossabotagem da igreja. E muitas vezes, movido por inveja. Uma das obras da carne, de Gálatas 5, é o quê? E as obras da carne é reticência, inveja. Aqui é prevenção, viu, gente? Em nome de Jesus Cristo, estamos vivendo uma fase boa. Mas para que essa fase boa continue, trabalho de prevenção. O outro está exercendo o dom que Deus deu. Você está vendo que ele está progredindo, melhorando? Seja um incentivador.
Avante, meu irmão. Coragem, líder. No Senhor e para a glória do Senhor. Gente, leia Josué. Quem mais diz com frequência para o próprio Josué, coragem, líder, quem é? Quem foi que com muita frequência disse para Josué, numa outra linguagem, mas a mensagem é essa, coragem, líder. Quem foi que fez isso? O próprio Deus. Coragem, Josué. Coragem, Josué. Coragem, Josué. Mas o arremate é, porque eu serei contigo como eu fui com Moisés. Então, coragem, Josué. Coragem, Nanda. Coragem, Raquel. Coragem, Cíntia. Coragem, Kelsey. Coragem, Fábio, seja bem-vindo. Coragem, Gi. Coragem, Lana. Coragem, Sônia. Coragem, Renan. Coragem, Clara. Coragem no Senhor e para a glória do Senhor. Coragem. Priscila. Simone. Alissa querida. Coragem. Carol. Ed. Coragem no Senhor e para a glória do Senhor. Não apague o fogo do Espírito na vida do outro. Não tente obstacular o dom que Deus deu ao outro. Faça o contrário, encoraje o irmão, encoraje a irmã. Seja um incentivador, seja um motivador. A palavra paracletos, paracaléu, significa se colocar ao lado e dizer, estamos juntos, guerreiro. Essa palavra que é usada para descrever a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o paracaléu, o paracletos, o Espírito Santo, o outro Consolador. Queridos, nós temos o Espírito Santo diariamente dizendo para mim e para você, coragem, Luiz Ronilson, coragem, Luiz Ronilson, porque eu resido em você e eu presido sobre você. Ao Senhor Jesus Cristo, toda coragem, Raul Gil de Souza. Coragem, Samuel, meu sobrinho lindo, você está aí, eu estou te vendo. Coragem. O tio está contigo e Deus está conosco. Mais um texto para corroborar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Não pratique autossabotagem. Queridos, deixa eu dar aqui um exemplo. Recentemente eu compartilhei com algumas irmãs que, numa reunião de presbitério, não ousem me indicar para ser secretário da executiva. E aí não é nem uma autossabotagem pecaminosa e voluntária. Se simplesmente eu aceitar para ser secretário do presbitério, por até seja, por pura vaidade fazer parte da executiva, no meu caso, eu vou autossabotar o presbitério. Sabe por quê? Eu não sou bom de atas. Faço, já fiz atas. O nosso manual presbiteriano reza de que em algumas situações o próprio pastor tem que escrever a ata. Nosso manual presbiteriano. E ainda bem aqui não precisamos. Mas por que eu estou narrando isso? Porque lá tem homens com esse talento. Aqui mesmo na igreja eu sinto com muito prazer. O colégio pastoral usufrui de um presbítero aqui que era muito bom de ata, o presbítero César. Por sinal, é também secretário de ata do presbitério. Não me elejam para tesoureiro, não me elejam. Agora digam assim para mim. Revitalize ali. 3, 4 igrejas ali, forme uma equipe. Ah, meu irmãozão. Carta branca, carta branca. Pé no acelerador. Entendem? É isso. Não tente obstruir o dom do outro. Diz o texto aí. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. E, por favor, eu não vou aqui adentrar na polêmica, no debate
sobre a concepção, o conceito desse dom de línguas. Eu estou pensando aqui, porque na época estava em vigência esse dom, mas aplique esse dom em todos os dons hoje. Não o proibais. Porque, veja, na ânsia de combater o mau uso dos dons lá em Coríntio, alguns estavam indo para o extremo de proibir o uso correto. Olha só, não proibais. Não ouse obstacular alguém a quem Deus deu um dom. Não ouse. Tem um cidadão nas cartas joaninas chamado de Diótrefes, que de fato o caba era doente, viu? Chegou lá uma comitiva para visitar as igrejas, foi o que ele fez? Aqui não. A pessoa, que doença desgraçada, autossabotador da igreja, Diótrefes. Aqui não tem nenhum Diótrefes, repita aí bem alto. Aqui não tem nenhum Diótrefes. E eu não vou colocar o nome do meu filho esse jamais, as mulheres. Eu não vou. Diótrefes. Bem, não é feio assim também, não. Agora aqui é treinamento, guerreirão, queridos. Você que às vezes diz assim, eu não gosto dessas coisas não. Tem todo o direito. Mas só se oponha plenamente depois que você leu 2, 3, 4 livros sobre poimênica, homilética, andragogia, como ensinar os adultos, pedagogia e outras guias mais santas e agradáveis ao Senhor. Tá bom? Você tem todo o direito. Só não se oponha por ignorância. Entendeu, Josué? Quer ser presbítero ainda? Colocamos adolescentes aqui há mais ou menos 21 dias. No primeiro momento, Josué deu aquela olhada para mim, bem apaixonado assim, como irmão. Olhou para mim assim, fez assim. Aí eu dei aquele sorriso para ele, bem gostoso, de pastorzão. Lá fora, Josué disse, pastor, não é que deu vontade de ser presbítero? Rapaz, guerreiros, que maravilha, Deus seja louvado. Amém, meu irmão. Já pensou? Que bênção no futuro você ali, já tendo hoje os colegas como referência? Deus seja louvado, seja feita a vontade do Senhor. Gente, não proibais. Não proibais. Agora, calma, viu? Não venha com o nariz empinado dizendo que eu tenho esse dom, porque eu não tenho, vão me deixar fazer, porque a igreja do Senhor tem ordem, viu? Vou chegar lá em outro momento, porque vai ter uma série de sermões sobre isso. Agora, se Deus te deu o dom, meu irmão, não proíba o outro, não, incentive. Entendeu aí o que é auto-sabotar a igreja? Seja um incentivador. Ainda que ele precise melhorar, vai ser um incentivador. Agora, preste bem atenção, viu? Não, deixa eu chegar lá que vai chegar. Terceiro, ação que auto-sabota a igreja. Vai chegar agora. Descontentamento com os dons. O descontentamento. Deus deu o dom e você diz, não, eu não quero isso não. Já viu o menino que o pai compra um presentinho para os irmãos e um diz, não quero isso não, papai, eu quero aquele. Já viu? Às vezes nós somos meninos diante do Senhor. Eu não quero isso não. Descontentamento com os dons que o próprio Deus deu é autossabotagem na igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 15 e 16. Foi o Senhor que deu e você diz que não quer? Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 15 e 16. O que é que diz aí, gente querida, amada, guerreiros e guerreiras do Senhor? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O próximo versículo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Entendeu agora? Vejam a linguagem metafórica de Paulo para falar. No primeiro século já tinha membro dizendo, como eu não sou o que eu gostaria de ser, mas eu não sou, eu também não sou do corpo. Ou seja, estou nem aí. Não conte comigo. Eu queria ser pé. Me colocaram como mão, então não conte comigo.
Gente, é isso que Paulo está dizendo. Eu queria ser ouvido, me colocaram foi como olho, então eu não quero. Está reclamando do próprio Deus. Você é mais sábio do que ele. Volte um pouquinho no capítulo 12, versículo 11. Versículo 11, sonoplastia abençoada. Todos juntos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quem é que distribui os dons como ele quer a cada um? O Espírito Santo de Deus. Deus. Aí você diz que não quer? Não, eu quero ser mão. Você me colocou como pé, então me esqueçam. Que é isso, pastor? Ninguém faz isso, não faz, irmãozinho. Ninguém diz isso diretamente. Faz, irmãozinho. Não, não quero não, nem conte comigo. Eu quero ser olho. Ainda tem aquele que quer ser pé, olho, nariz, tudo ao mesmo tempo. Isso aí já é uma anomalia total, é uma monstruosidade. Já pensou um corpo que... Um olho que quer ser ouvido ao mesmo tempo? Já viu isso aí? Isso aqui é descontentamento com os dons. Não ouse manifestar descontentamento com os dons. Você não consegue ser mais sábio do que Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quarto lugar, competição dos dons. Isso é autossabotagem na igreja. É quando agora começamos a competir. Quem tem o dom melhor. Aqueles Coríntios estavam lá em Coríntio, para você não ficar aqui escandalizadozão. Eita, e assim meu irmão. Quando acontecer, a resposta não é sair da igreja, não. É você ajudar a sanar isso. Competição dos dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Quem faz melhor? Todos juntos, vamos lá? Não pode os olhos dizer a mão, nem ainda a cabeça, não precisamos de competição. Tinha gente dizendo, o meu dom é melhor. Você quer ver a prova que estavam dizendo isso? Você quer ver a prova que estavam dizendo isso? Capítulo 12. Da carta aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui para vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Olha só o que Paulo vai dizer aqui agora. Gente. E aí é que ele vai entrar no capítulo 13. Ele vai entrar no capítulo 13 como sequência do capítulo 12. Porque estavam fazendo isso, o meu dom é melhor. Versículo 29. Todos juntos, 29. Não, a partir do 28, vamos lá, o 28, por favor, todos juntos. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Prossigamos, 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Isso é uma pergunta retórica, a resposta já está aí. Ele está dizendo o seguinte: não são todos apóstolos. Não são todos mestres. Essa é a pergunta retórica, ela já tem uma resposta. Só que aí a dinâmica do discurso está aí. São todos apóstolos aqui? São todos pastores? São todos presbíteros? São todos aqui mestres? Não, porque existe uma diversidade de dons. Aí é onde ele entra no capítulo 13. É aí onde ele entra com o capítulo 13. A progressividade do discurso. Capítulo 13, os primeiros versículos. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai dizer, qual é o caminho excelente para exercer os dons? O caminho excelente não é o dom de Fátima é melhor. O meu é melhor, viu, Fátima? Queridos, cuidado que depois da queda nós temos uma tendência para sermos competidores eclesiais também dentro da igreja. Você sabia que no Brasil há uma competição velada, da qual é a igreja maior?
mais contemporânea, mais. Há uma competição, queridos. Eu já falei aqui que quando morava na Grande Recife, um colega no finalzinho do ano colocou assim: graças a Deus, eu li 110 livros este ano. Ainda botou Sola e deu glória. Aí, para minha surpresa, minuto depois, o outro foi e disse, um outro colega lá da região, disse: graças a Deus, este ano eu li 150 livros. Eu digo: pronto, misericórdia. Eu gosto de ver os colegas dizendo qual livro leu, qual livro leu. Agora me responda uma coisa: qual o sentido, guerreiro? Temos que tomar cuidado, não é? Eu li 110 livros, e para botar com uma capa de piedade, graças a Deus. Qual foi a oração do fariseu? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como, faço isso, falo aquilo. Aí o publicano vai, baixa, o fariseu, o publicano vai doer, já dá uma massagem depois, já. Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Eu não estou dizendo que é errado você fazer para você incentivar o outro a ler e no Facebook postar: eu acabei de ler esse livro, gente, leia por favor, eu gosto. Agora eu fico perguntando: este ano eu li 120 livros. Que é sério, eu estou inventando não. Aí depois, este ano, graças a Deus, eu li 140. Daqui a pouco eu acho que parou por aí. Aí veio o outro e diz: graças a Deus eu li 160. Eu digo: pronto, acabou. Competição. Nós não estamos aqui para competir, estamos aqui para cooperar. Nós somos todos cooperadores, queridos. Aqui ou todo mundo perde ou todo mundo ganha, mas nós não estamos aqui para perder, nós estamos para ganhar, porque Jesus já ganhou. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aqui não tem um perde ou não ganha, ou perdemos ou ganhamos. Só que estamos aqui para ganhar, na perspectiva de Deus e para a glória de Deus. Pastor, o horário, beleza, estou de olho. Quinto lugar, eucentrismo dos dons. Alguém sabe o que significa eucentrismo? Fácil, não? Eucentrismo dos dons é autossabotagem na igreja. Eucentrismo é quando eu uso o próprio dom que Deus me deu. Para quê? Vejam, eu sou o cara, Natália, Léo. Você percebeu? Eu sou o cara. Menino, vou contar, eu lembrei agora, poxa, ver mesmo, menino, ó. Gente de Deus, guerreiros e guerreiras do Senhor. Academicamente, se você escreve um livro, é legítimo que tenha lá suas credenciais: pastor da primeira igreja presbiteriana, mestre em teologia sistemática, professor, departamento de sistemática histórica, legal. Agora, em outros ambientes, toda hora está... Aqui é o deparo, que eu vou dizer uma coisa para você, viu? Um dia desse, virou até mesmo um dia desse, um camarada foi se apresentar para ser pregador e começou. Só faltou dizer: semideus. Eucentrismo dos dons é quando você usa o dom que Deus te deu para se autopromover, como plataforma para se autopromover. Abra sua Bíblia aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, novamente, e depois primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim, e o fim proveitoso qual é, a gente? A edificação da igreja e não a promoção do meu nome. Se eu tiver de me tornar famoso um dia, vai ser consequência e por obra de Deus. Porque Ele levanta homens muitas vezes também para se tornar conhecido nacionalmente e internacionalmente para abençoar a igreja. Como tem levantado o pastor Hernandes, pastor Augusto e outros tantos mais. Frank Ferreira. Internacionalmente, John Piper, Paul Walsh, Tim Kelly, que já está com o Senhor. Joel Bick, servo de Deus. Sproul, que já está com o Senhor.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Só os 2 primeiros versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, serei como o bronze que soa ou como o sino que retine. Se o dom que eu estou exercendo não é movido pelo amor ágape, eu estou praticando eucentrismo carismatológico. É o dom exercido a partir de mim, por meio de mim e para a glória de mim mesmo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, agora coloque aí o lugar do amor. Se a minha relação com Jesus não for verdadeira, de nada adianta. Se a motivação não for glorificar a Cristo, edificar o seu povo, nada adianta. Cuidado com o eucentrismo dos dons. 6º lugar, caminhando para o encerramento. Uniformidade dos dons. Uniformidade dos dons é quando você acha que todo mundo tem que ter o mesmo dom. Tem que fazer do mesmo jeitinho. Depois de uma pregação no domingo à noite, numa região aí onde eu tive o privilégio de pastorear, alguém, porque eu tenho um grande carinho, chegou para mim depois assim, disse: olha, se fosse o pastor fulano de tal, isso aí ele teria feito assim. Aí eu tirei minha identidade, na época se usava muito, né, ainda impressa, agora está digital tudo, não é? Aí eu dei um tempinho, eu já tinha liberdade com esse amado do Senhor, eu tirei minha identidade, olhei para ele e disse: qual o nome está aqui? Aí ele leu: Luiz Ronilson Gil de Souza. Pois bem, esse pastor não está mais aqui. Quem está aqui agora é Luiz Ronilson Gil de Souza. Combinado? Que mania é essa de querer que o outro seja o outro ou o que você acha? Tem que ser o que Deus quer. Tem que ser o que Deus quer que você seja. Não é nem mesmo o que eu quero ser. Seja o que Deus quer que você seja. Já ouviu o ditadozinho? Que para a gripe dos filhos dos outros, para pastorear a igreja, para a gripe, pastorear a igreja e cuidar dos filhos dos outros, todo mundo tem uma boa receita? Pois é. Todo mundo tem uma boa receita. Se eu fosse o pastor, eu faria assim. Se eu fosse ele, eu dava esse remédio para o filho dele. Se eu fosse para a gripe, se eu fosse ele, eu conduzia assim. Baixa o nariz, porque primeiro você não é, e o teu contexto é diferente. Aqui não é como eu quero, é como o dono da igreja quer, Jesus Cristo. Nada de uniformidade. Não queira colocar uma camisa de força no outro. A nossa digital é diferente e quem fez isso foi Deus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 17. 1 Coríntios 12, 17. Todos juntos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Querido, que coisa forte isso aqui, não? 1 Coríntios capítulo 12, novamente o 29 ao 30, foi lido recentemente, mas é necessário. Porventura são todos apóstolos? Não. Porventura são todos profetas? Não. Porventura são todos mestres? Não. Porventura são todos operadores de milagres? Não, porque não existe uniformidade de dons. Pelo contrário, 1 Coríntios 12, versículo 3 e 4, abram a Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 3 e 4. Versículo 4 apenas, por favor. Todos juntos. Ora, os dons são, mas o Espírito é o... Prossiga. E também a diversidade mas o Senhor é o... E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, ó quem opera tudo em todos. Não exige a uniformidade dos dons. Foi o próprio Deus que colocou diversidade de dons, de perfis, de personalidades. Se a igreja fosse feita só de Barnabé, pobre da igreja. Mas também se a igreja fosse feita só de Paulo, pobre da igreja. A igreja é feita de Paulo, de Barnabé, de João, de Esté, de Ruth. A igreja é feita das Marias, das Goretes, das Raquéis, não é assim? É assim o plural de Raquel, né, Raquel? Raquéis ou Raquels? Acho que é Raquéis, né? Nosso português é uma figura, viu?
de Suílas, de Fabianes, de Rosas, aniversariando hoje. Diz que vai pagar um churrasco para todo mundo, é só procurá-la. Brincadeira, Rosa. Não tente. E por último, a desconexão dos dons. A desconexão dos dons do propósito maior. Quando se desconectam os dons do propósito maior. 1 Coríntios 14, versículo 12. A desconexão dos dons do propósito maior. Todos juntos. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Mas toda a igreja agora, foi só um ensaio, gente, porque essa parte final é linda. Vamos lá. Assim também vós. Para a edificação da igreja. É para a santificação da noiva de Cristo, o presbítero Rogério. É para vê-la mais e mais parecida com Cristo, querido Guilherme. Carlos, coragem, guerreiro. Rinaldo, Alisson, é você. Acácio. És tu aí, Milka, sentadinha? Coragem, jovem. Coragem. Luísa, Rev. Coragem, Débora, a Débora do presbítero Clécio. Paulo Santos, guerreirão. É o senhor aí, não é? Coragem, guerreiro. Coragem. Portanto, meus irmãos, essas são as ações ministeriais que auto-sabotam a igreja. Se praticadas, auto-sabotam a igreja. Não seja sujeito delas. Existem outras. Próximo domingo, vamos falar da autossabotagem, eclesiasticamente falando, sobre a concepção da igreja. Mas isso no próximo domingo. Não seja sujeito da autossabotagem da igreja. Não seja sujeito da autossabotagem da igreja. Você é bênção aqui na igreja. Precisamos de você exercendo o dom que Deus te deu. Exerça o dom que Deus te deu. Fiquemos de pé. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém.